Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nova aula de Literatura e Cultura Portuguesa do século XX e XXI. Nesta segunda parte, onde falaremos do autor Fernando Pessoa, abordaremos um fenómeno típico deste autor que é a heteronimia de Fernando Pessoa. Quando falamos de Fernando Pessoa, nós devemos dizer que a particularidade mais importante deste autor foi justamente esta capacidade que ele tinha de gerar, de produzir heterónimos para fazer a sua obra. Esta heteronimia, como já dissemos, patenteou a sua criação literária. É por isso que Fernando Pessoa foi conhecido como o Homem das Mil Faces. Isto quer dizer que ele escrevia com diferentes personalidades, com diferentes autores que eram todos ele mesmo. Então, com isto, queremos dizer que havia um desdobramento do eu. Havia uma multiplicação de identidades dentro da mesma pessoa, que era justamente Fernando Pessoa. Diz-se que houve entre 10 e 70 nomes diferentes. Isto quer dizer que não somente havia os três heterónimos mais importantes que nos conhecemos, mas que havia entre 10 e 70 heterónimos diferentes. Evidentemente, todos não eram heterónimos, dado que alguns tinham muitas características em comum com a própria pessoa, então podemos dizer que esses eram pseudo-heterónimos ou semi-heterónimos. Mas sim, é verdade que ela teve pelo menos 10 heterónimos diferentes. Os outros podemos dizer que eram semi-heterónimos. Mesmo assim, podemos ver o gênio de Pessoa na criação de 10 personagens diferentes para escrever com um estilo e com características determinadas que justamente eram diferentes às suas características próprias. Como já dissemos, Fernando Pessoa criou muitíssimos heterónimos, mas os mais importantes foram Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Estes três autores, que eram a mesma pessoa, mas vamos dizer que eram autores. Vamos começar então com o primeiro heterónimo, Alberto Caeiro, também chamado o Mestre. Este heterónimo é muito particular, já que é uma pessoa do campo, uma pessoa que não tinha estudos, era uma pessoa rural, mas que era considerado o mestre do resto dos seus heterónimos. Isto faz com que seja um detalhe um pouco estranho que uma pessoa rural seja um mestre de, por exemplo, um engenheiro ou um médico. Mas Fernando Pessoa quis que ele fosse o mestre. Ele quis que isto fosse assim. Este Alberto Caeiro foi um filósofo, mas também um poeta que estava em contato com a natureza. Era uma pessoa bucólica, era uma pessoa que queria na simplicidade da vida, na sua conexão com a natureza. Ela cria na simplicidade da vida. É por isso que ela critica fortemente as teorias filosóficas que fazem mais complexa a compreensão da vida. É por isso que nós vamos encontrar que ele defende uma vida muito simples, é que a única maneira de conhecermos o mundo é através da sensação. Este conceito da sensação como principal método para conhecer o mundo
vê-se claramente nas suas obras, dado que as figuras sensitivas são o ponto mais importante da sua obra. Os sentidos que mais aparecem na sua obra é a visão e o tato. Ricardo Reis, completamente o contrário. Era evidentemente uma pessoa com estudos. De facto, ele foi um médico que morou no Brasil. Era um classicista. É por isso que podemos chamar Ricardo Reis o clássico, porque era um classicista, amante da cultura latina e amante da cultura helénica. Este heterónimo, segundo a biografia escrita por Fernando Pessoa, foi um expatriado por ser um monárquico. É preciso dizer que o contexto onde aparecem estes heterónimos é justamente a instauração da República Portuguesa e a desaparição da monarquia. Então, esta figura de Ricardo Reis e, sobretudo, este detalhe de ser um monárquico não é um detalhe, mas está muito relacionado com o contexto no qual ele foi criado. Ricardo Reis busca a perfeição e o equilíbrio na sua obra. A sua obra é caracterizada justamente por um intelectualismo e também por, como já dissemos, que ele era um latinista e um helenista. Há uma introdução da mitologia grega na sua obra poética. Este homem foi um hedonista, muitas vezes, dado que ele era partidário da ideia do carpe diem, do desfrutar de cada um dos dias, dado que ele era consciente da vida, é do facto que a morte pode chegar em qualquer momento. É isso podemos vê-lo no próximo poema. As rosas. As rosas amo dos jardins de Adonis, essas volucras amo, Lídia Rosas, que em o dia em que nascem, em esse dia morrem. A luz para elas é eterna, porque nascem nascidos ao sol e acabam. Antes que Apolo deixe o seu curso visível, assim façamos nossa vida um dia, inscientes, Lídia, voluntariamente, que há noite antes e após o pouco que duramos. No caso deste poema, podemos ver o que já dizemos antes. Podemos ver o efêmero da vida, neste caso é representado na vida das rosas, que elas nascem e morrem em um dia. Também vemos a presença de figuras mitológicas gregas, como por exemplo Apolo, Adonis, etc. E neste poema também vemos uma reflexão bastante interessante sobre a vida e sobre a morte. Neste caso, é representada pela vida das rosas, mas que é perfeitamente podem ser comparadas à vida dos homens, das pessoas. Vamos ver o último heterónimo da pessoa, que vai ser Álvaro de Campos, também chamado o futurista. Este heterónimo é bem diferente dos outros, já que é um engenheiro naval, é que é fanático da evolução tecnológica e do progresso sociocultural. Este heterónimo representa o inconformismo do homem do século XX. Ele, por um lado, admira as inovações, ele pensa que o homem é o único que pode fazer um mundo melhor através da tecnologia, mas ao mesmo tempo ele pensa que esta tecnologia será sempre
limitada que o homem não poderá justamente ser feliz somente com a tecnologia e com o desenvolvimento da nova técnica. É por isso que no poema, no próximo, nós podemos ver que há esse inconformismo, essa incapacidade de adaptação que tinha este heterónimo. Vamos ler um bocadinho este poema. Nada me prende a nada, quero 50 coisas ao mesmo tempo. Anseio como uma angústia de fome de carne, o que não sei que seja. Definidamente pelo indefinido, durmo irrequieto e vivo num sonhar irrequieto, de quem dorme irrequieto, metade a sonhar. Fecharam-me todas as portas abstractas e necessárias. Correram as cortinas de todas as hipóteses que eu poderia ver da rua. Não há na travessa chata o número de porta que me deram. Acordei para a mesma vida que tinha adormecido. Até os meus exércitos sonhados sofreram derrota. Até os meus sonhos se sentiram falsos ao serem sonhados. Até a vida só desejada me farta. Até essa vida. Neste caso, nós podemos ver esse sentimento de infelicidade. Nós podemos ver esse inconformismo com a vida, com essa impossibilidade de adaptar-se à vida normal, à vida de todos os dias. Sobretudo quando nós vemos frases como nada me prende a nada, quero 50 coisas ao mesmo tempo. Esta frase reflete justamente uma questão própria do século XX. Isto é um inconformismo sempre querer mais, já que a evolução tecnológica faz com que as pessoas queiram justamente cada vez mais estejam a esperar um melhoramento da sua vida, um melhoramento constante da sua vida. Então, vamos terminar aqui esta apresentação sobre os heterónimos de Fernando Pessoa. Fico à disposição por qualquer dúvida e vemo-nos na próxima semana. Até logo!